o Moodle agora, eu estou colocando os links das aulas gravadas lá na própria plataforma Moodle, tá bom? Vocês chegaram a reparar lá. Vocês chegaram a olhar isso? Sim. Beleza, então. Aí, galera, vocês estão vendo minha tela aí, certo? Sim, Certo. sim. Dá para ver. Finalizamos aqui, correto? Não foi isso, gente? A última aula? Foi isso. Beleza. Então, a gente terminou falando, né? O conceito de código genético, né? Então, a gente falou que o código genético é uma relação entre códons e aminoácidos. Aí, eu dei um exemplo aqui de um códon, A ou G, que corresponde ao aminoácido metionina. Defini que era códon, né, uma trinca de base nitrogenase do RNA mensageiro, e coloquei a tabelinha que mostra o código genético aqui no o código genético que todo mundo usa, né? E nesse caso, galera, até é importante lembrar, que eu não escrevi aqui, que o código genético ele tem 3 propriedades aí que são importantes, tá? A primeira é o fato dele ser universal, ou seja, toda forma de vida usa o mesmo código genético. Então, o códon AUG, ele vai corresponder ao nosso metionina na gente, na planta, no mosquito, no vírus, beleza? Ele é redundante. Redundante ou degenerado. Então, redundante ou degenerado. O que isso significa, galera? Isso significa que você, nesse caso aqui, que você tem mais de um códon codificando o mesmo aminoácido. Isso quer dizer código genético redundante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Só para vocês pegarem como exemplo, olha só. Esse aminoácido aqui, ó, a serina, ele é codificado por 4 códons, tá vendo? O UCU, o UCC, o UCA e o UCG, eles correspondem ao mesmo aminoácido. E é isso que eu digo, é isso que eu quero dizer quando eu falo que o código genético ele é redundante ou degenerado, tá bom? Tudo bem até aqui? Beleza. E uma terceira propriedade é que ele é não ambíguo. O que isso quer dizer? Olha, apesar de um aminoácido ser codificado por mais de um códon, cada códon corresponde a um único aminoácido. Beleza? Então, por exemplo, assim, ó, o códon UAU. O códon UAU, ó, ele equivale apenas ao aminoácido tironina. O UAC, apenas ao aminoácido tironina. O UGU, apenas o aminoácido cisteína. Então, eu posso ter, sim, códons diferentes correspondendo ao mesmo aminoácido, mas o mesmo códon para 2 aminoácidos diferentes, não. Isso não rola. Beleza? Então, galera, é importante ressaltar isso aqui para que a gente não confunda isso, tá? Então, a degeneração, a redundância do código genético se refere ao fato de eu ter um mesmo aminoácido codificado por códons diferentes. E a não ambiguidade tem a ver com cada códon corresponder a um único aminoácido, nunca 2 ou 3. Isso ficou claro para vocês? Ou ficou confuso? Ficou claro. Beleza, então. Uma outra pergunta que seria interessante de ser respondida aqui seria o seguinte. Deixa eu escrever isso em cima, não. Seria o seguinte, por exemplo, por que o códon tem 3 bases? Por que o códon não tem 2 bases, 4 bases, uma base? Tá? Por que tem que ser exatamente 3 bases? Então, vamos colocar aqui uma situação hipotética, né? Se o códon
se o códon fosse... Vou botar aqui. Se o códon fosse composto por uma base nitrogenada. Se o códon tivesse apenas uma base nitrogenada, terceiro ano, quantos códons diferentes eu teria? Seriam possíveis. Lembrando que o códon são bases do RNA mensageiro, né? 4, professor. 4 códons. Então, eu teria apenas 4 códons diferentes. Beleza. E quantos aminoácidos existem nos seres vivos? 20. 20. Então, eu teria códon para todos os aminoácidos? Não. Então, o códon não pode ser formado por apenas uma base. Então, nós temos 20 aminoácidos diferentes nos seres vivos, ok? E se o códon fosse composto por 2 bases? Quantos códons diferentes existiriam? 16. 16. Então, nós teríamos 16 códons diferentes. 16 códons diferentes são suficientes para 20 aminoácidos? Não. Então, também não pode ter 3 bases, ou 2 bases. Então, ele tem que ser composto por 3 bases, porque nesse caso, eu vou ter 64 códons diferentes. E por isso que o código genético é degenerado, porque eu tenho muito mais códon do que aminoácido. E a consequência disso é qual? É você ter códons diferentes correspondendo ao mesmo aminoácido, beleza? Que é a degeneração do código genético. Bom, desses códons, desses 64, 4 deles eu preciso saber de cabeça, beleza? 4 deles eu preciso saber. O primeiro que eu preciso saber é esse aqui, ó, AUG. Tá? Por quê? Porque o AUG, ele é um códon de início. Ele é um códon de início, ou seja, todo RNA mensageiro, ele vai apresentar a sua parte útil, útil começando com o códon AUG, que corresponde ao aminoácido metionina. Isso significa na prática o quê, terceiro ano? Que toda proteína vai começar a sua construção com o aminoácido metionina, em primeiro lugar, tá? Quem não estiver entendendo pode me interromper a qualquer momento, hein, gente? A outra... Posso repetir? Posso. Eu estou falando assim, por exemplo, aqui, quer ver? Vamos achar, ó. O AUG está aqui, ó. Ó. Reparem que o AUG, ele corresponde ao aminoácido metionina, e aqui está escrito que ele é o códon de início. Isso quer dizer o seguinte, que quando você pega o RNA mensageiro, é claro que tem questões que não fazem isso, mas o certo seria ter. Você sempre vai começar a leitura desse RNA mensageiro por essa trinca de bases aí, pelo AUG, e contar a partir dele. Eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar mais fácil. Foi a Raquel que perguntou? Oi. Então, Raquel, vai ficar mais fácil. Aguenta aí só um minutinho. E os outros 3 códons são o UA, o UAG e o UGA. Por que eu tenho que saber esses códons? Porque eles são códons de término. Aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não tem aminoácido para ele. Não tem aminoácido que corresponda para ele. Tá? Vou botar aqui, ó. Sem correspondência com nenhum aminoácido.
Então, quando vai rolar a produção da proteína e eu chego em um desses 3 códons, o ribossomo que constrói a proteína entende que a proteína já está pronta, tá? Então, esses 4 códons eu preciso saber de cabeça. A, o G como códon de início, o A, o AG e... Desculpa, A, o G como códon de início, o AA, o AG e o GA como códon de término. Que a gente também consegue ver aqui, ó. O GA, ó, é um códon de fim, tá vendo? Um códon de término, assim como o AA e o AG também são. Beleza? Esse que eu preciso saber de cor, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, para a gente poder enxergar isso melhor. Beleza, já falamos da tradução, já falamos da transcrição. Então, olha só, vamos supor que eu tenha esse DNA aqui, ó. Assim. É T, A, C, G, G, T, A, C, C, T, A, A, T, T. Olha, se eu sei como é que é essa fita, eu sei como é que é fita complementar, não sei? Sei, Raquel? Sim. Como é que é a fita Sabe. complementar, Raquel? Peraí. Tô esperando, Ai, eu anotei isso. Peraí, um momento. tô esperando. É só você fazer a correspondência, Raquel, T com A, C com G. Beleza? Se eu tenho o T aqui, ó, qual vai ser a base nitrogenada do outro lado? Eu não faço a mínima ideia. Peraí que tá... Raquel, peraí, Raquel. Embolou. Peraí, Raquel. Precisa vasculhar esse material, não. Ó, no DNA, T liga com adenina. E citosina liga com guanina. Então, se aqui eu tenho uma timina liga com quem, Raquel? Com a adenina? Adenina, então é adenina do lado de cá. E é só fazer a correspondência. Então, vai falando para mim como é que é a segunda fita, Raquel. É a adenina. Isso. Segue? Timina. Qual? É timina, porque é a... Timina, isso. Qual que é o C mesmo, professor? Tá aqui em cima, ó. Não, é o nome, professor. Citosina. Citosina. Ah. Não, citosina tá aqui. Então, aqui tem que ser o quê? Então, é o... Calma. Guanina. 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 Então, segue. Aí, citosina, adenina, timina, guanina, adenina. Segue. Calma, um momento. Timina, adenina. Isso aí. Beleza. Então, já sabemos aqui como é o nosso DNA, certo? Beleza. Aí, eu vou fazer o seguinte aqui agora, hein? Vou fazer o seguinte. Essa minha fita aqui é a minha fita 5:3. Como elas são antiparalelas, essa aqui vai ser minha 3:5. Beleza? Aí eu pergunto assim, Clara, qual das duas fitas eu vou usar como molde para produzir o meu RNA? Tem que ser a de cima, lá, 3 linhas para 5 linhas. Exatamente. Então, na hora de eu fazer a transcrição, eu vou usar a fita com a orientação 3:5. Por quê, Clara? Porque elas são antiparalelas e a transcrição é sempre começa da extremidade 5 linhas para 3 linhas. A transcrição não, a construção da molécula, né? Do RNA. Isso. Ou do DNA também. É sempre de 5:3. Então, se é sempre de 5:3, eu tenho que pegar a fita que é antiparalela, né? Deixa eu pegar aqui um outro
Elise. Elise. Tá me ouvindo, Elise? Você tá sem microfone? Tá sem? Esther. Oi. Beleza, Esther. Então, vai lá, Esther. Usando a fita, a molde, né? A fita molde é a primeira. Fala para mim como... Professor, eu nem tô ouvindo direito a aula, porque eu tô dentro do ônibus, esperando meu ponto. Ah, Aí depois eu vou rever. entendi. Só por cima mesmo. Tá bom, querida. João Otávio. Oi, João Otávio, vamos lá. Me ajuda aqui. tá me Então, escutando? eu tô. Você tá me ouvindo? Ok, sim. Beleza. Então, olha só. Eu já sei que a minha fita molde é a primeira, a Clara já falou. Agora eu quero saber qual é a sequência de bases do meu RNA mensageiro formado. Você pode falar para mim, João? Eu tinha me esquecido qual que não tinha no RNA. É o T. No Ah, tá. RNA. Que aí ele Aí troca para uracila, né? pelo U, uracila. Sim. Isso aí, manda ver. Aí adenina, Isso. Isso. uracila, Uhum. guanina, Uhum. Pode falar. citosina, adenina, uracila, Uhum. guanina, adenina, uracila, adenina. Ótimo. Excelente. Excelente. Então aqui eu fiz o meu RNA. Aí estou considerando isso aqui o RNA mensageiro, então eu tenho aqui códigos. Aí, Raquel, agora vem aquilo que eu falei. Beleza? Agora vem o que eu falei. Não é obrigatório que isso apareça na questão, tá, Raquel? Mas deveria aparecer. Você está me ouvindo? Tô. Então, ó, o primeiro, se eu pegar a primeira trinca é o AAU, concorda? Sim. Então, só que o AAU, ele é o códon de início? Não, é o código de fim. Não, nem de fim. Ele não é nem de início nem de fim. Ah, é ao contrário, desculpa, professor. Beleza? Então, olha só. O certo é eu ignoro esses códons até achar o códon de início. Qual é o códon de início, Raquel? Ah, o G. A UG. Então, reparem, ó, se eu excluir a primeira base, eu tenho um códon de início aqui, tá vendo? Então, eu ignorei a primeira base e começo a contar a partir do códon de início. Então, os meus códons são AUG, CCA, UGG, AUU, beleza? Aqui, na verdade, eu até... Aí, ó. Aí aqui, quando eu faço essa conta, na verdade eu deveria ter botado... Vamos botar mais aqui para completar, para ficar certinho. Vamos botar aqui... A, C, T. Aí aqui fica T, G, A. E aqui eu ganho mais um, né? Ficaria... Não, fazendo bobagem. Bobagem. Deixa eu aumentar isso aqui, peraí. Vou fazer assim só para ficar... Tô acertando só para ficar certinho, tá, galera? Então, vou botar aqui. Vou botar mais um T. Vou botar mais um A. Aí aqui completa mais um A. Aí aqui agora eu vou botar um ATC. Aqui vai ficar TAG. Pronto. Aí, obviamente, eu tenho que completar lá também, né? Quando eu completar lá, ó, vai ficar U, A,
G. Agora sim, agora vai ficar certo. Aí eu vou ter mais um códon aqui, ó, A, e um códon aqui, ó, UAG, que é um códon de término. Tá vendo? Esse códon é um códon, um dos 3 códons de término, né? Então, como é que vai funcionar? O AUG vai colocar o primeiro aminoácido. Quem é o primeiro aminoácido? É a metionina. Tá aqui. O CCA, vamos achar o CCA aqui, ó. CA é a prolina. Então, segundo aminoácido é a prolina. O terceiro códon, o GG. Então, vamos olhar aqui, ó. O GG é o triptofano. Vamos botar aqui o triptofano. Então, ó, sempre correspondendo à sequência de aminoácidos. Aí vem o AUU. AUU. Isoleucina. Então, vou botar aqui. Isoleucina. O AA. Lisina. Pronto. Então, tá aqui, lisina. E aí, ó, quando chega no AG, não tem aminoácido para ele. Se não tem aminoácido para ele, significa o quê? Que a proteína agora ela está pronta. Aí o processo de tradução encerra. Todo mundo acompanhou o que eu fiz, gente? Terceiro Eu não ano. acompanhei Eu acho que muito, mas sim. Como é que é? eu não Acho que acompanhei sim. tanto o início. Não acompanhou? Eu não entendi por que você excluiu o primeiro A. Porque a gente tem que começar com quem, Davi? Tem que começar com o códon de início, ó. Quem é o códon de início, Davi? AUG, ó. Aham. Sempre vai Beleza? começar com a UG? Então, é isso que eu falei. Deveria. Nem toda questão traz isso. Porque quando o cara faz uma questão, não obrigatoriamente ele coloca o RNA mensageiro inteiro. Ele coloca, às vezes, só um segmento, só um pedaço. E se for só um pedaço, não precisa ter um códon de término e um códon de início nele, se é só um pedaço. Mas o certo deveria. O certo deveria. Eu Travou, gente. caí aqui, galera. Eu caí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, agora Agora sim. estamos. Sim, agora estamos, sim. Tá, beleza. Vocês estão conseguindo ver minha tela ainda? Sim. Não, tá tranquilo. Tá, Aham. vocês estão vendo o caderninho, né? Isso. Isso. Então, Davi, o que eu estava te falando, eu tenho que ser malandro quando estiver fazendo uma questão dessa. Por quê? Porque se ele pode colocar esse AUG ou pode não colocar o AUG. Então, se ele colocou o AUG, aí eu tenho que ignorar o que vem antes e começar a contar a partir dele. Se ele não colocar, eu conto do início mesmo. Entendeu? Tem as duas possibilidades. Ele pode fazer assim, colocar lá o meu RNA, por exemplo, né? Ele vai lá me dar um RNA mensageiro qualquer. Aí esse RNA mensageiro é assim, A, C, U. Pessoal, O Oi, bloco saiu de isso. anotação. A tela saiu. saiu? Tá. Agora, estão vendo? Agora sim. Sim. Beleza. Aí eu coloquei lá, ó, um RNA mensageiro qualquer. ACU, CAA, A, U, C, G, 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 A, C, U, vou repetir, e A,
A. Pronto. Aí eu vou olhar aqui, tem AUG aqui para eu contar? Não tem AUG para eu contar. Bom, se não tem AUG para contar, o que eu faço? Eu considero todos os códons mesmo. Eu venho aqui, ó, primeiro códon, segundo códon, terceiro códon, quarto códon, quinto códon e sexto códon. Aí eu te pergunto assim, tá, mas como é que é a proteína? Aí eu olho na tabelinha. Olhar na tabelinha, vocês já entenderam como é que faz, entenderam? Entendemos, gente? Sim, essa Sim. parte é fácil. Tá, então, Mas, ó, professor, A. essa tabelinha a gente tem que decorar ou, tipo, por exemplo, nas provas? Ok. Não. Ela vai estar presente. O que vocês têm que decorar são esses 4 aqui, ó. Esses 3, mais o código de início. Eles têm que decorar. Mas o restante não, tá bom? Então, ó, ACU. ACU, cadê o ACU? Ó, ACU, achei o ACU. Aí é a treonina. Então, primeiro aminoácido da proteína, treonina. Tá vendo? Comecei do início mesmo. CAA. CAA. Esse gin eu nem sei o que é. Aí tá aqui. AUC. AUC. Isoleucina. Tá aqui. Vou botar aqui, ó. Leucina. GGG. GGG é glicina. Vem aqui, coloca glicina. Tá vendo? Eu peguei do início e contei, porque não tinha um AUG no início. ACU repetir, né? Então, ACU é treonina. Tá aqui. E o a lisina, pronto. Eu fui até o final. Do primeiro até o último código, usei todos eles. Não tinha código de início, não tinha código de término, então usei todos eles. Então, tem que ficar esperto nesse tipo de questão, tudo bem? Davi, tranquilo? Tranquilo. Mais alguma coisa, galera, de vocês? Não? De boa, suave? Raquel, conseguiu acompanhar? Sim, professor. Beleza, então. Então, galera, essa é a lógica do código genético, beleza? É assim que o nosso material genético é lido. É assim que o núcleo, que o DNA comanda a célula, beleza? É desse jeito, tá bom? Bom, aí vamos relembrar mais algumas coisas aqui ainda, né? Lembra que a gente está com aqueles fundamentos básicos da citogenética, que são conceitos que nós precisamos lembrar, beleza? Vamos voltar aqui. Bom, eu peguei... Lembra que eu usei o termo cromonema com vocês? Sim. Lembramos? Bem na primeira aula, né? Isso, Clara. Lembra para mim o que é cromonema, Clara? É um filamento da cromatina. Isso aí. Quando é que eu tenho cromatina? Eu tenho cromatina quando eu me refiro a um núcleo celular interfásico. Aí vamos relembrar a primeira série de novo aí. O que é uma intérfase, pessoal? O que a gente chama de... O estado de preparação da célula para ela se multiplicar? Perfeito, cara. Perfeito. Quem é que falou? Guilherme. Guilherme, excelente. Então, enquanto eu tiver um núcleo na intérfase, ou seja, a célula está se preparando para se dividir, então eu vou ter o material genético na forma de cromatina. Beleza? Ou quando eu pensando em um só, estiver pensando em um filamento só, o cromonema, né? Lembrando que são vários filamentos. Quando essa célula ela entra em divisão, aí vamos pensar, né? Tanto faz se é a mitose ou se é a meiose, tanto faz.
O que acontece com essa cromatina? Ela ganha um grau de espiralação maior, ou seja, ela condensa. E quando ela condensa, ela fica mais compactada, assim, ó. Beleza? Ela vai ficar mais compactada, mais emboladinha. E aí, galera, eu passo a chamar essa cromatina de cromossomo. Então, reparem que a cromatina e o cromossomo correspondem à mesma substância, só que em graus de condensação distintos e em momentos distintos do ciclo celular. Um durante a divisão, outro fora da divisão. Tudo bem ou não? Tudo bem. Tranquilo. Beleza. E Entendi. geralmente a gente representa o cromossomo desse jeito assim, né? É a figura mais famosa aí. Mas o cromossomo nada mais é do que a cromatina condensada, mais compactada. Mesma coisa, beleza? Nesse caso aqui, galera, eu tenho um cromossomo simples. Mas, quando a célula vai se dividir, a célula duplica o DNA, né? Então, se ela duplica o DNA, no início da divisão, o cromossomo vai aparecer assim, ó. Duplicado também. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo, tá? É a cromatina compactada, que essa que é a figura mais famosa, né, do cromossomo duplicado. Aí lembrando que o cromossomo não precisa estar obrigatoriamente duplicado. Depende de que momento eu estou olhando para a célula. Beleza? Lembrando, gente, que eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque eu estou pressupondo que a gente viu isso, né, no primeiro ano, certo? Certo. Beleza, então. Então, o cromossomo ele pode estar simples ou duplicado. Fechou. Aí, vamos agora usar. Se não tiver tranquilo, é só me falar, hein? Aí, vamos usar agora alguns conceitos relacionados aos cromossomos. Também lá do primeiro ano, tá? Quem é que se lembra dessa expressão aqui, ó? Cromossomos homólogos. Pode ser um de cada vez, gente. É que tem mesma sequência alélica? Isso, garoto. Quem falou agora? Fui eu, João. Não ouvi. Fui eu, João. Pera aí. Quem tá falando, João? João, eu. João, top, João. Isso aí, foi isso mesmo. São cromossomos, vamos fazer melhor aqui, para botar o conceito certinho. São cromossomos que têm uma mesma sequência alélica. E o que você quer dizer que tem uma mesma sequência alélica? O que é isso? Os genes estão no mesmo locus. Isso. Isso aí. Então, cromossomos. E o que é locus? É o lugarzinho no cromossomo que o gene fica. Isso. Show de bola. Biólogo praticamente. Cromossomos que apresentam uma mesma sequência alélica. E aí, galera, um de origem paterna, né? Um a gente ganhou do pai e o outro a gente ganhou da mãe, certo? Então, um de origem paterna e o outro de origem materna. E o outro
e o outro gene materno. Então, por exemplo, aqui, vamos botar aqui, ó. Eu tenho aqui um cromossomo que veio do meu pai. Eu tenho aqui um cromossomo homólogo correspondente que veio da minha mãe. Então, por exemplo, vamos supor, eu já vou usando as letrinhas mais comuns, tá? Que aqui eu tenho um gene azão, então no mesmo locus, na mesma posição do homólogo correspondente, eu também tenho que ter um gene azão. Então, nesse locus, nessa posição, eu tenho um gene Bzão. Na mesma posição, eu também tenho que ter um gene Bzão. Não é obrigatório, esses genes não são obrigatoriamente iguais, tá? Então, por exemplo, nos dois exemplos que eu botei, eu coloquei que tanto no cromossomo paterno quanto no materno aparece o gene azão. Mas no locus B, no alelo B, eu coloquei Bzão e Bzinho. Isso quer dizer, galera, que esses genes Bzão e Bzinho, eles correspondem a uma mesma característica, mas não são iguais. Então, só para entender, por exemplo, vamos supor que o gene B seja para cor de olho. Não é assim que funciona, é só para entender, tá? Então, eu posso dizer que o gene Bzão é para olho azul, o gene Bzinho é para olho verde. Estou inventando. Beleza? A característica é a mesma, cor do olho, mas eles não são exatamente iguais. Beleza? E aproveitando ali o conceito do João, esses genes que ocupam o mesmo locus, a mesma posição em cromossomos homólogos, nós chamamos de genes alelos. Daí a razão pela qual ele usou a expressão que os cromossomos homólogos são aqueles que apresentam a mesma sequência alélica. São genes, alelos são genes. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Então, genes que ocupam o mesmo locus. Esse é o conceito, né? O mesmo locus gênico em cromossomos homólogos. Fechou? Aham. Nenhuma pergunta, nada? Beleza. Acho que acabou nosso tempo, né? Sim. Sim, acabou sua aula. Galera, Agora, rapidão, antes de vocês se despedirem de mim,